Também saúdo aqueles que nos estejam a acompanhar via internet, para eles também que o Senhor derrama as suas bênçãos. E eu convido os irmãos a fazermos uma primeira leitura, somente 2 versículos ou 3, João, Evangelho segundo São João. Assim, capítulo 20. Foi muito bom o cântico que ouvimos. Eu dou graças a Deus e obrigado por esta inovação, e o que é bom é sempre, ou deve ser sempre, salientado. E então, diz assim, os versículos 11 e 12, onde é que eu não estava lá? E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Para contextualizar, o Senhor, depois de ter sido crucificado, foi sepultado e Maria foi visitar exatamente o Senhor ao sepulcro. A ideia era essa. Maria estava, pois, chorando fora, porque, entretanto, chegou ali e viu o sepulcro vazio. Junto ao sepulcro. E estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? E ele disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Retenham esta frase: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Segundo algumas pesquisas que eu fiz, a anatomia do olho humano é um sistema complexo e altamente especializado. É um órgão responsável, entre outras coisas, por captar a luz, convertê-la em impulsos elétricos e enviá-la ao cérebro para interpretação como imagens. Esta é a função exatamente do olho. É fantástico nós podermos estar aqui uns com os outros, nos podemos contemplar uns aos outros e nem nos apercebemos do mecanismo que está por detrás disto, não é? É algo incrível. Mas há outros detalhes acerca do olho. Detalhes que nós vamos ver muito rápido. Um pequeno vídeo, é muito curtinho. Há um maior em relação a este mesmo assunto, mas eu escolhi este pequeno vídeo e que revela exatamente alguns detalhes sobre o olho, detalhes fantásticos. Egeteu encontra Deus no olho humano. Incrível. Um oftalmologista estava a estudar para esse fim, ao examinar todos os pormenores em relação ao olho, ele converteu-se exatamente ao Deus vivo. Eu era completamente focado na ciência. Mas foi na faculdade de medicina que minha cosmovisão ateísta entrou em crise, porque percebi que quanto mais estudava, já que queria me tornar oftalmologista depois de conhecer um paciente cego, mais eu via o quão incrivelmente complexo é o olho humano. É algo fascinante. O número de células em nossa cabeça, envolvidas na visão, na captação e interpretação das imagens, é maior do que o número de estrelas que já foram descobertas em todo o universo. Uau. Sim, temos tantas células assim no cérebro, cada um de nós. Qual é esse número? Ah,
Está na casa dos trilhões e trilhões. É mais do que o número de A estrelas. mente humana mal consegue imaginar. Sim, exatamente. Uau! De fato, como eu disse, a visão é o sentido mais importante, e isso é confirmado pela anatomia, fisiologia e embriologia humanas. Metade das células do nosso cérebro está envolvida no processo da visão. Isso mostra o quanto a visão é importante, certo? Então, por pura colisão aleatória, como diz a teoria evolucionista em que os ateus acreditam, seria impossível que todas essas células se formassem em apenas 9 meses, permitindo que um ser humano desenvolvesse uma estrutura tão complexa com tamanha precisão. Porque veja bem, em 99,9% dos casos, nascemos enxergando. Essas células se alinham de forma perfeita e ordenada. Se apenas uma pequena parte delas se desviasse da sequência correta, a pessoa nasceria cega. Mas em 99,9% dos casos, nós nascemos vendo. Então é impossível que colisões aleatórias entre células resultem em uma formação tão específica. Foi aí que minha cosmovisão ateísta entrou em crise. Comecei então a questionar meus professores. Como vocês explicam, do ponto de vista ateísta, a complexidade do olho humano? Um dia, um professor, que era cristão, mas ainda não tinha me contado, me levou para almoçar. Durante o almoço, ele me perguntou: "Olhe ali, o que há do outro lado da rua?" Eu respondi: "Um carro." Então ele perguntou: "Qual é a diferença entre um carro e o olho humano?" E eu disse: "O olho humano é um pouco mais complexo." Ele então disse: "Você consegue imaginar um monte de pedaços de metal espalhados na rua se juntando sozinhos, por acaso, e formando um carro?" Eu respondi: "De jeito nenhum." Ele então replicou: "E quanto ao olho humano?" Naquele momento, ele abriu uma porta na minha vida. Fez-me perceber que a razão pela qual o olho humano é tão incrivelmente complexo, mas ainda assim consegue se formar quase perfeitamente em apenas 9 meses, é porque não foi fruto do acaso. Foi formado com um propósito específico. Na verdade, existe sim um designer, um criador por trás de tudo isso. É claro que daquele ponto em que percebi que havia um criador, até o momento em que reconheci que esse criador tem nome, Jesus Cristo, levou ainda vários anos. Foi assim que encontrei o criador. Fantástico, não é? Quando colocamos as coisas nas mãos dos entendidos. Acho que se ficássemos por aqui já seria o suficiente, não é? Mas deixai-me dizer mais algumas coisas. E hoje eu desejo falar sobre um outro elemento associado exatamente ao olho humano, neste caso, que está relacionado com o choro ou com as lágrimas. Choro, sabemos que há a possibilidade de chorarmos e não largarmos lágrimas. E os nossos pequeninos são peritos nisso, não é? Aqueles chorozinhos manhosos, sem lágrimas. Mas também há a possibilidade de nós largarmos lágrimas, ou vertermos lágrimas, sem chorarmos, não é? Mas vamos falar sobre lágrimas verdadeiras. Em relação às lágrimas, os estudiosos também da matéria dizem que são produzidas principalmente pelas glândulas lacrimais. E o que é isso? Elas encontram-se situadas exatamente na parte superior externa de cada órbita ocular, debaixo das pálpebras. Eu tenho ali uma imagem que se calhar nos ajudará a ver exatamente a situação, a colocação. Ali em cima não, Jorge, somente a imagem, exatamente. Depois, se fizeres favor, já agora tenho aqui mais. Obrigado. Então, temos ali referenciada a glândula lacrimal, ali por cima, é verdade, está na parte externa, como é o caso. Fica exatamente internamente debaixo da pálpebra. E temos ali o saco lacrimal, para onde exatamente depois são derramadas exatamente o fluido, exatamente essa glândula lacrimal. E então, estas glândulas lacrimais eles produzem três tipos de lágrimas. E cada um com funções específicas. Por exemplo,
desse tipo de lágrimas que eles dão o nome de lágrima basal, ou, neste caso no plural, lágrimas basais. E então qual é a função destas mesmas lágrimas? Elas são produzidas continuamente para lubrificar a córnea e manter a superfície ocular limpa e livre de poeira. Deus pensou em todos estes pormenores. Temos também as lágrimas reflexas, e que são produzidas em resposta à irritação do olho, como a presença de partículas estranhas ou substâncias irritantes. De modo particular, as senhoras estão mais ligadas à cozinha, e eu também estou, não é? E os homens também estão ligados. Quando lidam exatamente com as cebolas, apercebem-se de que algo irritante faz com que as lágrimas corram, não é? As lágrimas corram. São as tais chamadas assim lágrimas reflexas. E temos as lágrimas emocionais, e que são produzidas em situações de emoção intensa. De emoção intensa. Emoções podem estar relacionadas com a tristeza, mas também podem estar relacionadas com a alegria. Emoções exatamente intensas. Eu creio, pelo menos esta é a minha visão, deixa-me mais um bocadinho. Eu creio que quando Deus criou o homem, criou com estas características. E são características especiais, pelo menos no meu entender. E que estes 3 tipos de lágrimas são intrínsecas exatamente ao ser humano desde a criação, desde que Deus criou exatamente o homem. Deus criou o homem com estas características especiais. Com estes 3 tipos de lágrimas, a basal, a reflexa e também a emocional. Contudo, isto na minha visão, deixai-me dizer o seguinte, o terceiro tipo de lágrimas, estas tais lágrimas emocionais, produzidas em situações de emoção intensa, só se revelaram, só se manifestaram, isto na minha visão, após o pecado ter entrado. Após o pecado ter entrado. E porquê é que eu digo isso? Porque antes tudo era perfeito. Não havia lugar para emoções, não é? As tais emoções intensas. A comunhão com Deus era perfeita. Tudo era perfeito ao redor exatamente do homem. Não havia estas alterações emocionais. Tudo era perfeito. Como sabemos também pelas Escrituras, todas as desgraças ocorreram após o pecado ter entrado. E, na minha visão, que desencadearam exatamente estas emoções. Já faziam parte da estrutura, mas só foram desencadeadas após o pecado exatamente ter entrado. Após o pecado ter entrado. E que emoções, não é? Após o pecado ter entrado, nós sabemos, entre outras coisas, que estes primeiros ancestrais da raça humana foram expulsos do Éden. E quando eles se viram fora do Éden, se analisarem a referência ao choro, só nos aparece nos capítulos 20 e tais de Gênesis. Mas eu estou convencido que quando Adão e Eva se viram fora deste jardim, eles sentiram esta emoção. E essa emoção também foi sentida quando do assassinato, depois, do seu filho, Abel, pelo seu irmão Caim. Imaginemos, ou calcemos os sapatos destes de Adão e Eva, não é? Um filho meu ser morto por um irmão, por outro filho meu, não é? É algo incrível. Que terá causado certamente choro da parte destes pais. E o pecado foi como que uma bola de neve, que se foi desenvolvendo ao longo da montanha e tomou um volume incrível, que levou Deus exatamente a ter que punir a humanidade com o seu juízo. Nós hoje deparamos com uma panóplia de fontes causadoras de lágrimas.
E eu deixo alguns exemplos. São problemas mais recentes que têm a ver com a ansiedade, a preocupação constante pode levar a episódios de choro. Temos também o problema da depressão nos nossos dias, não é? Sentimentos de tristeza profunda podem resultar também em lágrimas frequentes. Temos o stress crónico. A tal pressão contínua pode afetar também a estabilidade emocional da própria pessoa. Isto são problemas mais recentes que o homem está a vivenciar, não é? Temos também o próprio luto, que provoca exatamente o choro. E quando o luto não é resolvido, as perdas não processadas podem se manifestar através do choro. Quantas vezes faço paragens, não é? Lembrando daqueles que me eram queridos. A própria solidão, a falta de conexão emocional, pode resultar em lágrimas. E tantos outros problemas, pois, que afetam o mundo em que nós estamos inseridos. Nós temos aquele cântico que diz no mundo, quem é que diz mais algum? A gente chora de tristeza. No mundo, a gente até ri para não chorar, não é? Às vezes, para não chorar, rimos. Mas vivemos num mundo de lágrimas. E neste momento, quantas lágrimas estão a ser derramadas? Mas também há uma outra faceta ligada ao choro. O choro exerce um papel social importante. Se calhar eu não tinha pensado nisto. Mas ao meditar sobre este tema, descobri este facto. Nós sabemos que desde os primeiros meses de vida, nós aprendemos que o choro é uma forma de comunicação, não é? Nós que somos pais, já tivemos nossos filhos quando eram pequenininhos, não é? Nós conhecíamos o choro dos nossos filhos. Nós podíamos decifrar esses tipos de choro, não é? Que eles tinham. Quando tinham fome, tinham uma forma de chorar. Quando eram aquelas birrinhas, tinham outra forma de chorar. Nós conhecíamos. E o choro é como que uma forma de comunicação. Não é? O choro chama a atenção, mobiliza cuidados, e nós passamos por essas experiências, e conecta também as pessoas. Poderei afirmar, penso que sem temor de errar, que o choro é uma linguagem universal. É uma linguagem universal. Muitas vezes, isto também no meu ponto de vista, fala mais elevado do que as próprias palavras. Chorar, pois, é uma expressão natural das emoções humanas. E segundo a Bíblia, o choro também é conhecido por Deus. Como parte do processo, em muitos casos, de cura e de fortalecimento espiritual. O choro também tem esta função, ou estas funções. De curar e de fortalecer em termos espirituais. Nós podíamos ver muitos exemplos nesta linha de pensamento, mas não vamos fazer. Fui conduzido de outra forma. Na Bíblia, Deus é apresentado como alguém que vê,
e se importa com as nossas lágrimas. Já uma vez pensámos nisso? Deus vê as nossas lágrimas, importa-se com as nossas lágrimas. Quando as mesmas resultam de um coração sincero, de um coração não fingido. O próprio Salmo 56, versículo 8, diz que Ele recolhe cada uma delas, cada lágrima, no seu odre, mostrando o seu cuidado e atenção. É incrível o Deus que nós temos. Nós sabemos que muitos personagens bíblicos, incluindo o próprio Senhor Jesus Cristo, passaram por momentos de angústia e também de lágrimas. Mas sempre encontraram força em Deus para seguir em frente. Sempre. Nesta manhã, eu vou procurar breve. Eu quero puxar a vossa atenção para 3 tipos de choro, ou 3 tipos de lágrimas, mas num sentido espiritual, não físico. Num sentido espiritual, vou ser breve. Primeiro, podes, se quiseres, desligar esses ondas. Primeiro, nós consideramos aquelas lágrimas que são alvo da atenção de Deus. Podíamos ver montes exatamente de exemplos à luz da palavra de Deus. Mas eu escolhi só um para tentarmos remir exatamente o nosso tempo. E entre outros servos de Deus, podia ter escolhido exatamente Adão e Eva, porque não? Agar. Podia escolher David, os profetas de Deus, de um modo particular o profeta Chorão, Jeremias. Podia escolher o próprio Senhor Jesus Cristo, Paulo, que chorava tendo em vista exatamente o desejo de ver os seus irmãos na fé andarem bem, não é? Mas eu escolhi Pedro e o episódio que ocorreu exatamente na sua vida. Pedro, quando negou ao Senhor, e nós, creio que todos nós somos conhecedores, eu não vou desenvolver este assunto, todos conhecemos este episódio. O Senhor tinha sido preso, estava exatamente a caminho do julgamento e Pedro seguia-o de longe. Como diz o próprio texto, depois examina em Mateus, também Marcos, Lucas também faz referência a isso, Pedro seguia-o de longe. E deixai-me considerar este aspecto que acho muito importante. O seguirmos de longe Deus pode resultar em grandes quedas, em grandes fracassos da nossa vida. Deus não nos chamou para vivermos longe dele. Deus chamou-nos para vivermos próximos dele. E diz-nos ali o texto que Pedro seguiu do Senhor de longe. É verdade que eu não estou a acusá-lo. Se calhar os outros nem de longe o seguiram o Senhor Jesus, não é? Mas sabemos o que aconteceu com Pedro. Pois se abeirou exatamente daquelas pessoas para se aquecer, e sabemos pela palavra de Deus que ele negou ao Senhor 3 vezes. 3 vezes. Mas houve um momento de paragem na sua vida. E nos diz o texto bíblico que ele chorou amargamente. Ele reconheceu o seu pecado. Reconheceu a sua atitude correta. Chorou amargamente, como prova de um arrependimento genuíno. E nós sabemos qual foi a resposta de Deus, não é? Este choro. Deus não ficou indiferente a este choro de Pedro. Deus atuou. E de que maneira? Não é? E de que maneira? Não somente o restaurou, usou de misericórdia para com ele, restaurou e usou de uma forma tremenda. Usou de uma forma tremenda. Nós, a partir de Pentecostes, nós vemos um Pedro completamente diferente. Se me quiserem acompanhar, Atos dos Apóstolos,
E vejam o contraste. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 28 e 29, somente estes dois versículos. Diz ali, dizendo, não te admoestamos. Os apóstolos foram levados ao Sinédrio e ali foram recomendados no seguinte, para não falarem mais de Cristo. E então eles dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém respondeu Pedro e os apóstolos disseram, porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa. Não vemos mais um Pedro a negar o Senhor, mas disposto a ir com ele, só preciso até à morte. E versículos 40 e 41 dão testemunho disto mesmo. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. E olhem, notem este detalhe fantástico. Retiraram-se, pois, da presença do conselho. E notem, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Que Pedro diferente, não é? Que Pedro diferente. Deus ouviu o choro deste homem. E operou na sua vida de uma forma tremenda. Porque viu um choro genuíno. Há um outro exemplo de lágrimas, mas que não merecem a atenção de Deus. Temos um exemplo, deixo só este exemplo, Malaquias, capítulo 2. É o último livro do assim chamado Velho Testamento. Malaquias, capítulo 2. Vamos ver ali alguns detalhes também que considero importantes. Malaquias. Eu vou contextualizar exatamente os versículos 11 e 13 que vamos ler. Judá vivia em pecado. Aliás, o versículo 11 diz assim, Judá tem sido desleal. Profeta guiado por Deus, passa esta informação. Judá tem sido desleal. E abominação cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Judá vivia em pecado. Israel, biblicamente, não sei se sabem, é visto biblicamente como a esposa de Deus. Israel, com quem Deus fez uma aliança. Mas Israel trocou exatamente o Deus vivo e verdadeiro por outros deuses. É incrível aquilo que lhe diz este mesmo texto. É incrível, não é? É incrível. Mas mais incrível é, pelo menos no meu ponto de vista, as atitudes deste mesmo povo, que apesar de serem fiéis para com o Deus vivo, ainda sacrificam a Deus. E mais, versículo 13, diz o profeta, ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas. E ainda derramavam lágrimas. Com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. Além de sacrificarem, ainda derramavam lágrimas. No sentido de tentarem comprar Deus. Viviam o pecado. E depois procuravam comprar Deus. É incrível como a cegueira nos pode levar a atitudes tão incorretas. O versículo 17 deste mesmo capítulo mostra o estado espiritual degradante mesmo em que este povo se encontrava.
Ele diz assim, versículo 17: enfadais ao Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, notem, em que o enfadamos? Nisto que dizeis. Olha o que é que eles diziam. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. Não é incrível? E desses, e notem mais, ainda mais, e desses é que ele se agrada. Diziam eles. Onde está o Deus do juízo? Eles cometiam todos estes males e Deus não os julgava e não os condenava, não os punia. E eles tinham esta descaradeza, não é? Incrível, é incrível. Deixei-me, irmãos, este desabafo. Eu não sei se tem a mesma visão que eu tenho. Espero que a minha visão esteja errada. Mas vejo que o pecado se tem tornado normal nas igrejas. É esta percepção que eu tenho. Os interesses pessoais. A própria vontade. A vontade própria. Nós hoje fazemos escolhas. Fazemos escolhas e através dessas escolhas estamos a revelar que não queremos nada com Deus. Ou então se queremos alguma coisa com Deus, queremos muito pouco. A nossa vontade, a nossa própria vontade é mais importante do que a vontade de Deus. Levam as pessoas, pois, ao tomar estas atitudes, a trocarem Deus e à semelhança da casa de Israel. Ao bom chamam mau e ao mau chamam bom. E esta tal situação, pelo menos esta é a minha visão, espero que esteja errado, me leva a uma profunda tristeza e também a derramar lágrimas. Há uma ausência incrível de temor ao nosso Deus. E há, entre outros avisos solenes, eu deixo somente estes dois. O Espírito de Deus, através do apóstolo Paulo, ele deixa alguns avisos solenes, e se me quiserem acompanhar, 2 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Qual era a situação? Qual era o contexto? Conflito no seio desta igreja. Os próprios irmãos, assim considerados, não é? Levavam aos injustos os problemas, não é? Entre eles. E diz o apóstolo, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Essas pessoas a quem vós levais os vossos irmãos são injustos e eles não vão herdar o reino de Deus. E vocês, que falta de sabedoria, não é? Podia dizer por outras palavras. E então ele diz, olha, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores. Notem, herdarão o reino de Deus. E ainda na carta que o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja, aos crentes da Galácia, ele diz ali também o seguinte, Gálatas capítulo 5 e versículos 19 a 21, diz ali também,
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Há um problema que fazia parte do passado, mas hoje também passou a existir no seio das igrejas. É o problema do divórcio. Casamento, divórcio, recasamento, e as pessoas não se apercebem de que ao fazer isso estão em adultério e outros em prostituição. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imolações, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem ou praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Cada um se examina a si mesmo. Uma terceira lição e última, ou a lição que nós podemos retirar, as lágrimas não fingidas, ou eu direi as lágrimas fingidas, não demovem o coração de Deus. Não demovem. E há aquelas lágrimas que são derramadas, mas que são derramadas fora do tempo. Nós podemos pegar no exemplo, mas não vou pegar porque o nosso tempo já está muito adiantado. O exemplo de Maria, que não teve uma atitude incorreta, de modo nenhum, não estou aqui a dizer isso. Mas que ela, conjuntamente com outros, até foi um ato nobre, preparar as especiarias para ir derramar no corpo do Senhor, lá no sepulcro. Foi ali quando ela encontrou o Senhor, o sepulcro já vazio. Mas era um derramamento de unguento já tardio. E há orações, ou há lágrimas, melhor direi, que são derramadas fora do tempo. Eu passo a explicar. Hebreus 12, 16 e 17. Ali, aquele escritor, não sei exatamente quem foi, não sei se Paulo, mas se foi Paulo. Paulo escreveu o seguinte, capítulo 12, e versículo 16 e 17, diz ali, ou melhor, o escritor desta carta usa Esaú como um exemplo disto mesmo. E eu vamos considerar exatamente o exemplo de Esaú e o seu choro tardio, e que já não demoveu exatamente a atitude que ele tinha tomado antes, ou não alterou em nada. E então diz aqui este nosso texto, versículos 16 e 17 de Hebreus: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção que ele próprio tinha rejeitado, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ainda que com lágrimas o buscou. Todos nós estamos convencidos, não é? Estamos certos disto mesmo, que não vamos viver aqui para sempre. A eternidade aguarda-nos. Aguarda-me a mim, seja pela vinda do Senhor, seja pela morte, mas a eternidade é certa. E nenhum de nós vai escapar à eternidade. Nenhum. E na eternidade, as lágrimas de arrependimento, por mais sinceras que sejam, de nada valerão.
não vai alterar a sentença que já pesa sobre a pessoa que partiu para a eternidade sem se reconciliar com Deus. Eu estou convencido que vai haver muitas lágrimas. Podíamos usar o episódio de Noé na construção da arca. E quando aquele povo viu que de facto começou a chover intensamente, eu não imagino as lágrimas que foram derramadas, mas foram lágrimas tardias. Deus não reverte a sua condenação, apesar de todas essas lágrimas derramadas, para com aqueles que ignoram a sua oferta de salvação enquanto vivem. E daí o conselho. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Há um grande perigo em adiar. Nós não sabemos se o próximo minuto é nosso. Tínhamos este presente, as lágrimas na eternidade, se partirmos perdidos, se partirmos sem estarmos reconciliados com Deus, não vão valer de nada, são lágrimas tardias. Em conclusão, também quero deixar esta diferença marcante mesmo. O salvo pela graça de Deus tem esta promessa da parte do nosso Deus, não é? De que Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Deus vai limpar dos nossos olhos toda a lágrima. Na presença do Senhor não há lugar para lágrimas. Não há lugar para ansiedades. Não há lugar para picos, não é, de ansiedade. E temos esta promessa da parte de Deus. Mas notem o seguinte, para os que partirem sem se reconciliarem com Deus, ao acordarem na eternidade, o que é que os aguarda? Pranto, choro intenso e ranger de dentes. É o que lemos Mateus, capítulo 8, Mateus capítulo 24, noutros textos bíblicos que podíamos, se tivéssemos tempo, íamos examinar. E é um choro, e é um pranto, e um ranger de dentes que acompanharão exatamente a pessoa por toda a eternidade. O que é que escolhes? O que é que escolhes? Pensa nisso.